Um procedimento antigo na pele pode tornar o câncer de pele hoje mais perigoso. E isso não quer dizer, de forma alguma, culpa do profissional que realizou esse procedimento anos atrás. A gente precisa se lembrar que as alternativas diagnósticas que a gente tem hoje, como a dermatoscopia tradicional e digital, não era tão acessível ou não existia nesse período. Talvez alguma cidade mais remota não tinha acesso à dermatoscopia e até o anátomo patológico, que é aquela análise do laboratório após a biópsia, nem sempre se tinha acesso. Até as técnicas terapêuticas eram diferentes. Então, na maioria das vezes, só se tinha o eletrocautério, que é a eletrocoagulação, que as pessoas às vezes chamam de laser, que não é laser, é o bisturi elétrico. Era a única medida de tratamento, às vezes. Muitas vezes não havia recurso para a cirurgia daquele caso, e esses médicos ou outros profissionais salvaram muitas pessoas ao realizar essas técnicas mais rudimentares, vamos dizer assim, né? Porém, uma parte desses pacientes que foram tratados assim, sem um diagnóstico mais preciso e sem um tratamento mais adequado para aquele diagnóstico, eles podem ter ficado um resíduo de doença de uma parte mais profunda na pele. E aí, quando ela vem se manifestar novamente, ela vem às vezes mais profunda, mais enraizada, com a doença que a gente chama de doença localmente avançada, quando eu estou falando aqui dos tumores não melanoma, dos carcinomas, por exemplo. Pior ainda se a gente fala de tumor melanoma, que ele é mais grave porque ele pode dar metástase. Então, no serviço que eu fiz parte, eu tive atividade por muito tempo, que é um serviço de referência nacional, a gente chegava e a gente via muito caso de paciente que a gente chama de tumor de sítio primário oculto, ou seja, o paciente chegava com metástase em cérebro, em pulmão, em osso, e a gente não sabia de onde tinha vindo aquele primeira lesão da pele, né? De um sítio primário oculto, assim a gente chama. Então, esse é um alerta, não é para assustar, mas você deve monitorar as pessoas que você ama, seu pai, sua mãe, seus avós, ou você mesmo, em locais que já foram feitos procedimentos antigos. Se por acaso surgir alguma modificação, não demore de procurar um médico, ou um médico dermatologista de preferência, ou um cirurgião oncológico, para poder analisar essa área, porque pode ter ficado algum resíduo. Assim você tem uma chance maior de resolver sem muito transtorno.